Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Vamos saudamos você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também aqueles técnicos e técnicas que estão nos bastidores, trabalhando para chegar aí 24 horas de programação do bem, do Evangelho de Jesus, né, da paz, do amor. E nós estamos aqui no Alvorada, isso mesmo, no Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele é o Sérgio Júnior, desde Munique, na Alemanha. Fala, Serginho, aqui, né, para nós, né? Tudo bem, Serginho? Tudo bem, graças a Deus. E por aí? Tudo bem, a gente, né, está aqui com mais essa etapa do mais um programa que a gente estuda o nosso querido Emmanuel, né, nas suas obras. E hoje, do livro Fonte Viva, nós vamos trazer aí para você que está aí nos vendo, nos ouvindo, o tópico 133, que tem o título Que Tendes? É na página 299 e 300 desse livro, tá bom? Para você acompanhar aí esse estudo que a gente faz, reflexões, né? Como costumeiramente o nosso Emmanuel coloca, sempre uma passagem do Evangelho. A de hoje é Marcos, capítulo 8, versículo 5. Ele diz o seguinte: Quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Então, essa é uma passagem que a gente lembra muito bem, né, da multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes, né, daqueles alimentos que iria alimentar uma gama enorme de pessoas que estavam ali, porque os apóstolos chegam e dizem, mestre, eles estão com fome, né? E aí ele pergunta, que tendes, né? Já é uma passagem aqui que a gente já pode comentar, né, Serginho? Sim, e é muito curiosa a abordagem que o Emmanuel escolhe para dar a esse versículo, né? Porque, em especial de outras religiões, a ênfase que normalmente se dá a esse versículo diz respeito a uma eventual simbologia dos números, né? Porque há mais de um fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes que são narrados por todos os evangelistas, e nele se discute eventualmente o número 7, o número 5, e Emmanuel tenta extrair dessa pergunta um tanto quanto inusitada de Jesus, né? É uma pergunta muito interessante porque ela nos faz refletir sobre as possibilidades e sobre como se dá a intervenção divina nas nossas vidas. Que é uma coisa maravilhosa, né? Que qual de nós teria a condição de fazer isso, né? Ele já no primeira, vamos dizer, milagre que as pessoas colocam como milagre, que foi naquele casamento, né? As bodas lá de Canaã, que ele transforma a água em vinho, né? Então, a gente para pensar e fala, o que que nós estamos oferecendo a Jesus, né? Para que ele possa nos ajudar a transformar em nós mesmos. O nosso Emmanuel coloca aqui, quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procuravam uma base a fim de materializar o socorro preciso. Isso a gente precisa muito, né, Serginho, de ter uma base. Por exemplo, o que a doutrina espírita nos dá, uma base para que a gente possa também atender a necessidades que muitas vezes nos procuram. E aí a pergunta, né? Quantos pães tendes? Exatamente. É curioso que Emmanuel dá novamente ênfase a essa pergunta, né? Quantos pães tens?
Existe, inclusive, um outro comentário de Emmanuel a esse versículo, em que Emmanuel começa colocando uma outra possível pergunta que Jesus, eventualmente, poderia ter feito, né? De quantos pães necessitamos? Né? Jesus poderia perfeitamente ter perguntado. E essa outra possível pergunta que Jesus não fez estaria focada no resultado, né? No que de fato as pessoas precisavam. Só que Jesus resolveu colocar todo o centro da questão justamente como Emmanuel diz, numa base que seria necessária para essa intervenção divina. Ou seja, sem o concurso, sem a cooperação, não é possível que haja essa intervenção, né? Jesus não prescinde desses 7 pães. Ele não abre mão dessas migalhas. É preciso que haja, portanto, essa base para o socorro, né? Então, o que mais abaixo Emmanuel vai chamar do impositivo da nossa cooperação, né? Ela também é necessária. Nada surge do nada, né? Isso também diz respeito com a imagem que nós temos de como se dá, de fato, a intervenção divina em nossas vidas. Porque existem 2 posturas que nós podemos adotar. Uma postura passiva, né, que está descrita lá também no Evangelho, em especial naquele capítulo Pedi e obtereis, em que existem pessoas que, como diz lá no Evangelho, que apenas pedem, mas que não fazem, apenas esperam o socorro, apenas esperam que caia do céu, sem que façam nada. É justamente contra isso que Jesus se coloca aqui. E com a pergunta ele deixa muito claro: para que haja o auxílio, é preciso que vocês também se ajudem, é preciso que haja uma base, é preciso que haja esse concurso. É isso mesmo, Serginho. E tem que ter a predisposição da nossa parte também. Não adianta a gente esperar tudo do céu, né? Como dizem, né, no popular, né? A gente precisa fazer algo. É que nem o verbo esperança, o esperançar, né? Não é só ficar sentado e aguardar que aconteça. A gente precisa movimentar forças interiores nossas para que aconteça, vamos dizer assim, entre aspas, esse milagre de ampliação desses benefícios que Deus nos concede, né? Precisa do nosso esforço. Então, a gente tem que olhar para dentro de nós e falar assim: eu sou um cesto de pães. Quantos pães tem dentro de mim, não é? Por exemplo, a gente vai plantar, fazer uma semeadura. Se eu jogar só a semente lá e não cuidar para que ela seja regada, né, para que ela receba o sol, para que as ervas daninhas ali não venham tomar conta, aquela semente não vai vigorar. Então, ela vai nos dar o fruto, vai nos dar o alimento. Porém, a gente precisa também cuidar, né? E ele fala aqui, olha, o Emmanuel, a pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação, que é justamente o que nós estamos falando, né, Serginho? Esse concurso da nossa parte também, né? Sim, etimologicamente, né, concurso está ligado à ideia de correr junto, né, de uma afluência de forças para um mesmo ponto. Então, é exatamente essa imagem que Jesus quer nos deixar, né? A interferência divina, o auxílio divino só surge na medida em que nós estejamos receptivos, né, como você disse, a essa ideia, e que nós também envidemos os nossos esforços, ainda que nós consideremos que eles sejam tão pequenos, né? É como se eu fosse e aí isso Emmanuel mesmo coloca em um outro texto comentando também essa passagem. Daqui nós podemos extrair lições valiosas para a prece, para a oração. É como se eu eventualmente quisesse pedir a Deus que eu tivesse uma boa nota na minha prova e eu ficasse em casa sem fazer absolutamente nada, né? Que mérito eu tenho para obter o que eu pedi?
Serginho, por exemplo, Jesus pede, né, a eles que tragam o que tivesse ali de alimento, e eram muito pouco para a multidão que ali estava, e depois que ele multiplica esses pães e peixes, os apóstolos, os seguidores, os discípulos, eles não tiveram que levar isso para aquela multidão de mão em mão, né? Eles tiveram que fazer esse esforço também de levar, né? Veio o maná do céu, mas a gente precisa juntar esse maná e distribuí-lo, né? Então, precisa desse concurso aí, como você colocou, né? Ele fala assim, olha, interessante isso aqui. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Quer dizer, se tinha 4.000 pessoas e ainda sobraram uma quantidade apreciável, é interessantíssimo isso, né, Sérgio? Sim, que nos mostra apenas, né, conforme Emmanuel vai até mesmo descrever ainda abaixo, né, quais são esses dons de vida abundante, né, que o Cristo nos pode trazer para a nossa vida, né? Mas o que é preciso apenas para que nós tenhamos acesso a isso? Que nós façamos a nossa parcela, né? Com a nossa parcela, todo o resto será confiado à providência divina. E muito poderá vir disso, né? Mais até mesmo do que nós imaginamos. Mas é preciso que nós tenhamos uma postura ativa, porque sem ela não há razão para a obtenção de tudo isso. Nós temos que fazer a nossa parte, né, Serginho? Depois eu não posso mais chamar ele de Serginho, vai ser Doutor Sérgio. Mas tudo bem, vamos aproveitar enquanto isso. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? Aí ele continua dizendo aqui. A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, né, que o Sérgio já também falou, para que o celeste benfeitor nos felicite com seus dons de vida abundante, né? O Serginho já tinha comentado isso aqui, e a abundância, ela existe, né? Basta a gente olhar para o universo, para o cosmos, olhar a abundância de estrelas que existem, quando chove, a abundância de gotas de água que chegam, né, que vão fertilizando o chão. Então, a gente vê que Deus provê, mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Que é aquela parte da cocriação, de colocar o nosso esforço, o nosso suor. O agricultor, ele precisa dia a dia, né, com o suor do seu esforço, estar lá, né, passando a charrua, a enxada, para que as coisas aconteçam. Deus vai, a gente olha para aquela árvore e fala assim, nossa, quem de nós, né, quem de nós conseguiria criar um vegetal como aquele, né? A gente pega, olha aquele tronco enorme, árvore frondosa. Nós não temos essa capacidade. A gente tem a capacidade hoje de cooperar, e essa cooperação auxilia a nós mesmos, não é, Sérgio? Exatamente. Nós somos os últimos beneficiários da nossa própria cooperação, que depende apenas da nossa iniciativa. E aqui a pergunta que Emmanuel formula é um tanto quanto curiosa, né? Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? Porque, sendo Jesus quem é, estando no grau de evolução que se encontra, não poderia Jesus ter simplesmente multiplicado os pães a despeito da quantidade que os discípulos tinham ali ou não? Né? É uma pergunta que pode surgir à nossa mente. Né? E eu acho que nós podemos eventualmente pensar em como respondê-la, e, de certa maneira, Emmanuel já nos deixa a resposta logo abaixo, dizendo que essa imagem, essa pergunta nos faz refletir quanto à necessidade, quanto ao positivo da nossa cooperação, com uma analogia que os espíritos trazem no Evangelho, que é quando uma criança, um bebê, cai
e, eventualmente, começa a chorar na expectativa de que algum adulto que esteja por perto venha a ajudá-lo a se levantar, né? E, eventualmente, se ninguém vier, a criança vai se colocar de pé, vai reunir os próprios esforços e vai se colocar de pé, né? Então, é exatamente esse tipo de postura que traz o desenvolvimento, né? Nós devemos, de certa maneira, usar das nossas próprias forças. Se Jesus multiplicasse os pães sem que houvesse o concurso, sem que houvesse a cooperação dos discípulos, de que isso acrescentaria na jornada evolutiva de cada um deles? Não haveria mérito algum, não haveria aprendizado algum. Então, e também nós temos que pensar que existem as leis que regem o nosso universo, e dentre elas o livre-arbítrio. Jesus não pode simplesmente intervir na esfera evolutiva de cada um de nós, sem que nós estejamos receptivos, abertos e que tenhamos feito algo para isso, né? Então, acho que essa pergunta se responde se nós considerarmos essas variáveis. Ou seja, é preciso que haja uma conduta da nossa parte, que nós usemos das nossas próprias forças para que nós possamos depois aproveitar desses dons de vida abundante que nos são reservados. E Jesus sempre estimulou, né, Serginho, a que a gente fizesse algo para que melhorássemos a nós mesmos, né? É só a gente lembrar, né, quando ele estimula, quando ele empurra lá os discípulos e fala, vão de 2 em 2, né, pregarem. Para quê? E talvez sempre esse estímulo de Jesus fez com que depois alguns dos apóstolos escrevessem os evangelhos, né? O evangelho de Marcos, de Lucas. E Lucas não estava presente, mas ele depois recebe informações e consegue também formular e trazer o evangelho, né? E outros apóstolos também que trouxeram Mateus e mais, né? João. Então, Jesus sempre ele está nos estimulando a gente a fazer também a nossa parte. Ele está sempre nos trazendo com porque o próprio exemplo dele, ele até diz que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. O que significa isso, se não a gente também fazer a nossa parte, né? Não cabe a nós estar fazendo parte dessa imensa obra divina, né, de criação. Deus nos dá condições. Agora, o que estamos fazendo dessas condições que ele coloca ao nosso alcance, né? Então, temos que ser gratos, no mínimo agradecidos por tanta bênção que ele dirige e entrega a todos nós, né, Sérgio? Sim, com certeza. E eu também me recordei aqui de um outro exemplo que os Espíritos trazem nesse capítulo do Evangelho, que me parece bastante relacionado com essa passagem, embora não haja especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo uma referência a esse versículo de Mateus, mas que é colocada, em certa medida, pelo próprio Emmanuel em um outro texto, em comentário a essa passagem, é a de um sujeito que se encontrava perdido no deserto, também ali numa situação difícil, e, eventualmente, surge um espírito que sugere, né, sugere que ele tome um dos caminhos. Ele estava ali, havia 2 vias, e há uma sugestão para que ele tome um dos caminhos. E ele, por mais que estivesse em uma situação um tanto quanto inóspita, resolve reunir as forças que tem e segue aquele caminho, né? E quando chega ao final, ele encontra um oásis, né? E muitos poderiam ter se perguntado, né? Assim colocam os espíritos, não seria eventualmente mais fácil, né, que o anjo o tivesse guiado por todo o caminho e tivesse dito, ao final você encontrará um oásis, né? É porque com a
a expectativa, normalmente, que nós temos do auxílio divino é de que ele venha completo, né? De que nós não tenhamos que fazer nada, né? E Emmanuel até coloca, né, que muitas vezes nós rogamos com mãos vazias, né? De que nós pedimos com os nossos braços imobilizados no gelo da preguiça, né? Então, são palavras duras, mas que muitas vezes refletem a nossa conduta no cotidiano, né? Em especial no momento da prece, né? Não raro nós pedimos, né, esquecendo-nos da máxima que também está lá no Evangelho, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? Que bela sentença, né? Eu acho que justa, dentro das leis que nos regem, né? Próprio esforço. E o Emmanuel coloca aqui em forma, mais um parágrafo aqui em forma de pergunta, quando ele fala assim: poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Essa pergunta, eu já tinha lido essa parte, não, né, Serginho? Acho que não, né? Então, veja aí, se a edificação precisa de um bom alicerce, né, se a gente, até no próprio Evangelho, a gente vai encontrar a casa, né, deve ser construída num alicerce de rocha, de pedra, para que venham as tempestades, né? Se você construir a edificação, né, ali com alicerce na areia, ela vai, né, desmanchar, cair quando a tempestade passar. Já a edificada sobre rocha, não. Então, a gente precisa ter essa, como ele já falou lá anteriormente, da base. Alicerce é base, né? Quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa cavar ali o chão, né, fazer a concretagem, colocar ferros, fazer, né, todo aquele cinturão ali para subir, né, as vigas, pilares. E então a gente precisa ter essa edificação em nós, né, como ele fala, edificar o santuário da felicidade. E então a gente precisa da boa vontade aí, né, em nosso coração. Ele faz em forma de pergunta, né, Serginho? Sim, novamente, retomando, né, a ideia, em especial, da lei de livre-arbítrio, né? Não é possível que algo aconteça em nossas vidas sem a nossa concordância, né? Sem, em especial aqui, a nossa boa vontade, né? Então, não há como que tudo se dê independentemente da nossa conduta. É preciso que nós estejamos dispostos a tanto, né? E, de certa maneira, não é possível ajudar aquele que não quer, né, ser ajudado. Então, nós precisamos nos colocar em condições para que também a providência divina possa nos auxiliar, né? Nós temos que nos fazer como se fôssemos um terreno receptivo, né? E com isso, né, fornecermos algo do nosso eu, né, como o Emmanuel vai falar um pouco em seguida, em nosso próprio favor, né? Então, acaba que, de certa maneira, a mensagem se repete, mas para que Emmanuel atribua a devida ênfase a essas ideias que, no mais das vezes, no nosso cotidiano, nos passam despercebidas, né? São princípios muito fortes, né, que orientam o pensamento da doutrina espírita, mas que às vezes nos escapam no cotidiano, né? Nós temos que sempre ter muito presente isso, né? O princípio do livre-arbítrio, a necessidade da nossa própria cooperação, porque, de fato, somente, né, e até nos dá, de certa maneira, um poder, né, sobre a nossa própria existência, né? Nós podemos, né, como você mesmo disse, tanto quanto o Cristo fez e até mais, né? Então, basta que nós queiramos, basta que nós tenhamos boa vontade, né? E o que nos lembra, às vezes, até mesmo de uma passagem do livro dos Espíritos, né? Em que nos é dito que nós podemos domar as nossas más inclinações e o que, às vezes, nos choca quando lemos, o que nos falta, no mais das vezes, é vontade, né? É uma pergunta, é uma resposta um tanto curiosa, porque não é o que nós esperamos. Nós dizemos que é difícil, mas que nós temos muita vontade de mudar, né?
o que nos falta, no mais das vezes, é justamente a nossa parte, a nossa cooperação, para que nós possamos nos colocar em uma situação melhor. Fico pensando, né, Serginho, alguém daquela situação aí, dessa imagem que vem, dessa passagem, né, fabricou, preparou aqueles pães. Alguma pessoa que estava ali no meio, provavelmente tenha sido uma senhora que preparou aqueles pães. Agora, aqueles pães, eles vieram, né? Mesmo que diante daquela multidão eram poucos pães, mas vieram de mãos que trabalharam, que semearam o trigo, que colheram, que fizeram todo o processo para chegar à farinha, e da farinha vieram os pães, que foram assados e foram levados ali naquele encontro com Jesus. E aí, então, é que mesmo que a gente possa fazer diante de 4.000, né, pessoas, a gente ter sete, quer dizer, é muito pouca coisa, mas é o que a gente pode oferecer. Então, aquela senhora que talvez, eu imagino que tenha sido uma senhora que preparou aqueles pães, ela fez a parte dela. Ela levou os pães mesmo que eram poucos diante daquela multidão, mas fez. E é isso que a gente precisa fazer com relação a uma possível multiplicação de benefícios que possam ocorrer na nossa vida, através do quê? Do pouco que a gente pode fazer, mas que a gente deve fazer, que é a base para tudo que a gente vai encontrando na vida, né? Quando você está estudando aí na Alemanha, chegou, né, nesse patamar de universidade, mas você começou lá no beabá, né? Nós começamos todos lá no beabá, né? No primário, e a gente precisa usar disso, né, Serginho? De começar, nem que seja com um pouquinho que a gente tenha condições. E isso vai, com certeza, se avolumando, como mostra a multiplicação, né, dos pães no exemplo de Jesus. Sim, com certeza. E é justamente o que Emmanuel prossegue aqui, né, na mensagem, quando ele diz que a usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Ou seja, não se trata aqui da grandeza dos nossos esforços. Não se trata do quanto, eventualmente, né, não se trata de uma questão de mensurar o quanto nós iremos contribuir ou não, né? Mas sim do fato de que existe uma contribuição. E, claro, né, é sempre melhor de que nós façamos o máximo que as nossas forças nos permitem, né? Porque é assim que nós vamos nos movimentar, é assim que nós vamos evoluir, né? E fazer aquele movimento já bem descrito no Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, né? Por meio do desenvolvimento das nossas capacidades, das nossas forças, que nós vamos colocar à disposição para que a providência divina nos auxilie, é por meio disso que nós vamos galgar essa escala evolutiva. De degrau a degrau, né? A gente vai conseguir pular vários. Sobe um, depois subindo o outro, e assim sucessivamente. É de grão em grão, né? Que a gente semeia e acaba por conseguir, né, toda uma colheita, aí, vamos dizer. Então, se nós temos a oportunidade da reencarnação, porque a gente não consegue, em uma vida única, né, arregimentar tantas multiplicações aí que existem de conhecimento que a gente precisa adquirir e de estar colocando em dia, né, muitas das nossas falhas do passado. Bom, agora a gente vai dar aquela pausa para aquele momento de oração, de prece e vibrações. Então, esse instante a gente pede aí que quem está em casa, se quiser reservar aí um vasilhame, né, uma água, já possa deixar aí do lado,
E durante a nossa prece, oração e vibrações, visualizar alguma pessoa que está aí, no caso, precisando de auxílio, de socorro, de amparo. Na semana que passou, o Serginho fez oração, agora hoje eu vou conduzir a oração, tá bom, Serginho? Vou te dar uma folga hoje, hein? No próximo programa é você que faz a prece. É brincadeira. Vamos lá, então. Mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e lembrar nessa passagem tão interessante que foi a multiplicação dos pães, dos peixes, que alimentou aquela multidão, que sossegou, né? Muitas vezes, quando nós estamos também diante da miséria, da fome, é melhor que nós multipliquemos os pães e não fiquemos somente na teoria ou querer fazer aquilo sem dar o essencial. Muitas vezes que Jesus também nos chama nessa passagem é da essência. Da essência nós podemos tirar o maná, né, que irá nos alimentar. Vamos tirar toda aquela porção necessária para nós, mas a começar pela essência, a essência do ser de todos nós. E Jesus, nessa multiplicação, ele tira da essência do seu coração, porque ele via que ele poderia continuar a sua pregação ou os seus ensinamentos, mas não, ele parou, deu a pausa e conseguiu alimentar aquelas pessoas que estavam sendo alimentadas espiritualmente, mas como encarnadas precisavam daquele pão. Muitas vezes isso acontece entre nós, nas nossas vidas, onde hoje temos exemplos de que muitas pessoas estão famintas no nosso país e em outros também, e que precisam desse essencial também, que é o pão de cada dia. Por isso, Senhor Jesus, te pedimos que multipliques de novo o pão da vida, para que alimente tantos corações que estão enfermos, infelizes, desgastados, perdidos, corações e mentes que estão, Senhor Jesus, necessitando de socorro. Nessa hora, que os teus trabalhadores da luz, do teu amor, possam chegar próximo desses irmãos nossos. Te agradecemos e te pedimos que uma luz intensa, brilhante, de paz, envolva o nosso planeta e que possamos, junto contigo, Senhor, seguir também o teu evangelho e teus exemplos. Por isso, nessa hora, nós te pedimos, não somente agora, Jesus, que estejas conosco, que assim seja. Muito bem! Depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho rapidinho até a gente voltar novamente no texto para os comentários do Sérgio, que está aqui com a gente. Ele que é lá de Machado, Minas Gerais. Olha, o recadinho é o seguinte, você ainda não é sócio ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? É através do clube, da sua doação, da sua colaboração, que essa imagem ou esse som vai chegar a irmãos nossos em vários pontos do planeta. Então, você pode entrar no site amigosdaboanova.com.br e lá você vai saber mais sobre o clube. E também tem os telefones, se você quiser conversar com as nossas telefonistas e colaboradoras e colaboradores, é só ligar no 0800 12 018 38. Esse telefone é ligação gratuita para todo o Brasil. E o fixo é o 11 2458 3214. Nós temos também o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, é o 11 97 261 0272. Se você quiser fazer uma colaboração aí espontânea, enquanto você não se associa, tem o Pix, é o PIX, que você pode fazer transferência de recursos para a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Clube Amigos da Boa Nova, é o 11 97 261 0272. Muito bem, então, dado o recado, voltamos aqui para o texto, e o Serginho já tinha lido para nós A Usina Mais Poderosa,
não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Veja bem, né? A usina assim, algo de grande porte, que a gente pode considerar aí que Deus, vamos dizer assim, né? Através de uma figura de linguagem, né? Numa metáfora, aquele represamento, aquela usina seria Deus. E a tomada pode ser um de nós, onde a gente vai fazer com que ajude ali no aposento de nossos lares, iluminar, carregar um aparelho, né? Manter aquela geladeira ligada e tantos outros benefícios, um banho quente, né? Que muitas vezes falta para muita gente, mas é isso, né? Entre essa poderosa usina e a tomada, né? O mais importante que vai ser, aí vai ter um curso dessa força chegando também a tantos lugares, né, Sérgio? Com certeza. Para que haja essa canalização de toda essa energia, né? Para que chegue para que o concurso, para que a providência divina, o auxílio, chegue e se concretize no plano, né, em que estamos encarnados, não é dispensável, né? Deus, Jesus, não prescindem, né, da tomada humilde, que representa os nossos esforços, por menores que eles sejam, né? Uh, por menor que seja a nossa parcela de contribuição, nós ainda somos capazes de iluminar um aposento, e isso se dá quando nós fazemos esse concurso, né, que é, como eu disse etimologicamente, essa ideia de correr junto, quando nós unimos as nossas forças com aquelas que vêm do plano espiritual, né? Então, nós podemos muito quando nós juntamos essas forças, mas é preciso, né, como aqui está várias vezes reiterado, que nós façamos a nossa parte, que nós empenhemos as nossas energias, né? Lembro daquela passagem, né, Serginho, que o Chico, diante tudo aquilo que ele, como médium, né, sendo também esse intermediário aí, né, dessas forças, porque o médium, ele tá, e seria também como a tomada aí que vai fornecer a energia. Ele pergunta, e agora, o que eu faço, né? Aí eu mando 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Nessa disciplina não está somente a obediência, né? Tem outras coisas que estão aí, que estão também nesse texto de hoje. Boa vontade, né? Coragem, a oferta da nossa parte e tantas outras coisas mais. E aí o Emmanuel coloca aqui: muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando, inesquecível. Que tendes? Que tendes? Bonito, né, Sérgio? Demais, porque aqui está descrito justamente aquela conduta que eu tinha falado anteriormente, que também os espíritos denotam no Evangelho, o sujeito que espera por um milagre, né? Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, sem fazer o mínimo esforço, né? A fim de que lhe sacie a fome de paz e reconforto, mas eles se esquecem daquele que é o principal, né? Que é o que Jesus, com a sua pergunta, né? Que ele, como nós vimos lá no começo, Jesus poderia ter feito essa pergunta, né? Mas quando ele formula a sua indagação daquela forma, ficou muito claro para nós qual é o requisito, qual é o principal pressuposto que deve ser preenchido para que nós possamos reivindicar, né, o auxílio divino, né? Então, aqui a conduta que é esperada de nós é uma conduta ativa, né? Nós devemos nos colocar em condições, né? Que nos remete de novo àquilo que está no Evangelho, né? Porque lá está dito: pedi e obtereis, né? Mas nós devemos usar das nossas forças, né?
para que possamos obter aquilo que pedimos, né? Não basta simplesmente pedir, nós não podemos tomar essa frase na sua rígida literalidade. É sempre preciso harmonizá-la com outras passagens do Evangelho, em especial com o que está dito aqui. Isso mesmo. Nesse pedir aí está embutido muita coisa, né? Além só de pedir. E ele continua dizendo aqui, já quase no final do texto, infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir do nosso eu, em nosso favor. Olha, tá vendo? Ainda a gente vai fazer aquele esforço e vai ser em nosso favor. Né? Em todo o texto, né? Algo deve surgir de nós, não é mesmo, Serginho? Sim, o que nos coloca também em relação com uma outra pergunta que é formulada no Evangelho, também nesse capítulo Pedi e Tereis, em que se questiona da eficácia da prece, né? Os espíritos perguntam, na verdade os espíritos não perguntam, mas os espíritos dizem que poderia surgir uma pergunta à mente ao primeiro momento. Bom, mas se Deus, sendo onisciente, por que nós eventualmente precisaríamos formular pedidos na forma de uma oração? Se Deus já sabe de todas as nossas necessidades, por que eventualmente nós precisaríamos fazê-lo? Né? O que vai muito no sentido do que está colocado aqui. Né? Infinita é a bondade de Deus, assim como infinita, né, é a ciência dele, né, daí a onisciência. Todavia, né, as coisas não funcionam dessa forma, em especial para o nosso desenvolvimento, porque o aprendizado somente surge com a nossa experiência. Né? Quando nós vivenciamos e nos colocamos em condições para reconhecer o eventual problema que haja em nós e envidar esforços para mudar isso, e aí virá o auxílio divino, que também não será uma solução pronta para o problema da forma como nós esperamos que seja, né? Porque nós não conhecemos o que é melhor para nós, né? Deus vai eventualmente nos conceder os meios de que nós precisamos para solucionar esses problemas, né? Então, algo deve surgir do nosso eu, né, em nosso próprio favor, né? Isso que deve ser ressaltado, né? É para o nosso próprio bem, né? Por mais que às vezes nós não estejamos cientes disso, nós precisamos nos colocar em condições para tanto. Isso mesmo, muito bem, Serginho. Gostei da sua fala aí, que precisa mesmo da nossa, né, parte. E para encerrar, que a gente já está chegando no final do programa também, o último parágrafo, quando o Emmanuel diz: em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Né? Ele fecha com chave de... Desculpa, ele fecha com chave de ouro, né, este texto de hoje. E eu acho que fica para nós aí, né, gostaria que você, né, encerrasse aí com suas últimas palavras, né, nesse programa aqui, deste texto, né, já se despedindo aí também dos nossos queridos ouvintes, as suas últimas considerações de hoje, Serginho. Emmanuel conclui o texto apenas ressaltando as ideias que já tinham sido apresentadas anteriormente, né? Os nossos esforços, que são essas reduzidas migalhas, não são dispensáveis, eles são necessários para o auxílio divino, né? E não só isso, estejamos também convictos de que o Senhor fará o resto, né? Que vai muito no sentido daquilo, né? Pedi e credes que o obtereis, né? Nós também temos de ter fé de que iremos obter o resultado na medida dos nossos esforços, né? Então, é de fato uma mensagem que nos traz a reflexão, esses princípios básicos, né, do cristianismo, e agradeço novamente pela oportunidade de ter um contato mais aprofundado com a tão bela interpretação que Emmanuel faz do Evangelho.
Muito bem, Serginho. Então, gratidão aí. Se você quiser mandar perguntas aqui, sugestões de temas, né, recadinhos para o Serginho, para mim, para toda a equipe do Alvorada, liguem no 0800 979 5011 e também no 11 2457 5011, que as nossas telefonistas vão passar o recadinho, fala que é para o Alvorada, né, que elas vão passar. Tchau, então, Serginho, tudo de bom. Até o próximo programa. Gratidão aí. Manda um tchau aí para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.